ariosulfatase. Então, embora exista uma tendência, tem casos específicos que a gente precisa avaliar. Por que que, especificamente nessa fazenda, houve maior atividade da beta-glicosidase comparada à ariosulfatase? Então, é ir no manejo, entender a forma como está sendo trabalhado para poder trazer para as mãos o que pode ter acontecido para que essa relação ocorresse de maneira inversa. Aqui são 3 gráficos e aí eu dou aqui eu coloco um ênfase em relação a esses gráficos. Vou dividir cada um deles para que fique melhor a visualização para vocês. Mas aqui já é o estabelecimento de nível crítico de atividade das enzimas para a cultura da mangueira nos solos do Vale do São Francisco. Então já é um dado bem robusto e indicativo para que a gente possa começar a tomar decisões mais assertivas em termos qual o melhor nível de atividade enzimática que permite a gente ainda obter probabilidade de resposta à produtividade da mangueira. Como são dados ainda não publicados, eu tive que, respeitosamente a quem está produzindo os dados, não colocar o valor do nível crítico para a atividade das enzimas, mas saibam que a gente já tem uma definição e esse gráfico ele permite a gente trabalhar, fazer uma correlação entre a produtividade relativa da planta e a atividade enzimática. A partir do momento, isso aí já é bem tradicional quando a gente vai traçar níveis críticos, estabelecer, na maioria dos casos, um valor de 70% para a produtividade relativa. Então, a gente estabeleceu aqui produtividade relativa por planta de 70%. Esse é a linha tracejada aqui azul. E essa linhazinha aqui vermelha, na vertical, ela é justamente o que indica o nível crítico, e essa linha a gente pode ir trabalhando de acordo com a quantidade de observações que a gente tem no gráfico, desde que a gente possa indicar onde ou qual o ponto do nível crítico que permite a gente ter uma diferenciação entre os quadrantes. Então, se eu pego aqui o quadrante esquerdo, onde a gente tem alta produtividade e baixa atividade enzimática, eu tenho baixa atividade enzimática, alta produtividade, não tenho nenhuma observação, já indica que o nível crítico foi estabelecido de maneira robusta. Então percebam que estabeleci a linha, a maioria dos pontos aqui estão à direita, mostrando alta atividade enzimática e alta produtividade relativa por planta. Então isso é um indicador fortíssimo de que é o bom nível crítico para começar a ser trabalhado. Então foi feito isso aqui para a beta-glicosidase, foi feito também para a ariosulfatase, e aí coloco para vocês aqui claramente que a ariosulfatase ela acaba sendo sensível a alguns fatores de manejo, diferentemente da beta-glicosidase. Então a ariosulfatase, dependendo da adubação, a base de enxofre que você faça, a atividade da enzima pode sofrer uma leve influência. E aí, esse indicador sozinho, a ariosulfatase, ele acaba sofrendo um pouquinho de efeito que não permite estabelecê-lo como um bom preditor da produtividade relativa, embora a gente tenha conseguido estabelecer um nível crítico. Dentre todos os níveis críticos que a gente estabeleceu, apenas a ariosulfatase apresentou 2 pontos no quadrante de alta produtividade e baixa atividade enzimática. Para a média geométrica global das atividades, percebam que a gente conseguiu também estabelecer um nível crítico, onde os pontos à direita são indicadores ali de onde você não tem mais aumento de produtividade quando se aumenta a atividade da atividade enzimática.
ok? Relação entre índice de qualidade do solo e produtividade relativa. E aqui eu não falei para vocês por que a gente está utilizando produtividade relativa no caso, mas foram realizadas coletas de solo em 10 fazendas. Então são 10 fazendas onde a densidade de plantio é diferente. Então tinha pomares que variavam de torno de 300 plantas por hectare a aproximadamente 1.500 plantas por hectare. Então, é uma densidade de plantio bem diferente, da produtividade em toneladas por hectare bem diferente uma da outra. Então, pode ser que você pegue um pomar onde você tem alta densidade de plantio, muitas plantas por hectare, mas baixa produção por planta. Você pode ter alta densidade de plantio, plantas ainda pequenas, mas quantidade de fruto por planta menor do que uma outra área com uma densidade menor, certo? Então, foi feita a normalização da produtividade utilizando quilos de fruto por planta para obter a produtividade relativa. E o indicador que mais se correlacionou com a produtividade relativa foi o índice de qualidade do solo. Então, esse índice de qualidade do solo, ele permite trabalhar de maneira holística todos os atributos, ou a maioria dos atributos que tem uma boa correlação com a produtividade relativa. Então, ao invés de pegar apenas cálcio trocável, ou potássio trocável, ou fósforo disponível, ou apenas matéria orgânica, você reúne o conjunto de atributos junto aos indicadores biológicos, a da atividade das enzimas e um único indicador, né? E aí você utiliza aí uma estatística robusta para poder produzir essa estimativa, e ela foi a que mais se correlacionou com a produtividade relativa, então 70%. Então, o que é que a gente pode tirar de conclusão em relação a isso? Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar um atributo específico da análise, principalmente quando a gente está falando em análise biológica, que trabalha a atividade enzimática, e aí aqui eu vou fazer vou dar ênfase realmente a BioAS, que já foi trabalhado, que foi testado, e aí eu vou mostrar para vocês por que surgiu a bioanálise de solo. Não caiam no erro de fazer análise apenas das atividades sem o norte em relação ao indicador de qualidade do solo. Vou mostrar que quando você tem a bioanálise de solo, além das atividades enzimáticas, você vai ter um indicador de qualidade do solo direcionado à ciclagem, direcionado a armazenamento, direcionado a suprimento de nutrientes. Então, é um indicador mais robusto que permite que você tome uma decisão mais assertiva. Então, na hora de trabalhar a análise, cuidado com o indicador individual e trabalha mais o indicador de qualidade do solo. Baseado no indicador de qualidade do solo, a gente consegue também definir faixas. Um trabalho conduzido permitiu estabelecer nível crítico para o indicador de qualidade e, a partir daí, indicar qual o indicador de qualidade do solo para o trabalho que permite a gente dizer, ok, solos com, e aqui eu posso colocar à disposição para vocês, que é um indicador que é calculado para o IQS, nível crítico de 0,68. Então, acima de 0,68, a gente já pode indicar que são solos de qualidade adequada. Abaixo disso, temos uma faixa voltada para solo de qualidade moderada e solos de baixa qualidade. Então, já começa, o Vale aqui já começa a ter dados robustos para indicar
quais as faixas onde permite a gente trabalhar a atividade das enzimas de maneira que o solo consiga suprir mais nutriente, armazenar mais nutriente e ciclar mais nutrientes. Colocado também distribuição do índice de qualidade do solo por fazenda. Então a fazenda G foi a que permitiu maiores índices de qualidade do solo, e ranqueadamente fazenda P, um dos menores índices de qualidade do solo. Ranqueado também os melhores preditores da produtividade relativa. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atributos voltados para a química do solo, 2 atributos para a física do solo, e isoladamente ali um indicador de qualidade do solo, o IQS ali na coloração um pouco mais dourada, que obteve maior produtividade relativa. Maior índice de qualidade relativa, maior é a predição da produtividade relativa, certo? Indicadores aqui contrários, ou seja, quanto maior o atributo, menor resposta em relação à produtividade. Sódio trocável, na verdade sódio solúvel e PST para atributos químicos, e densidade do solo dentro de atributos físicos, mostrando que quanto maior o valor, menor a resposta em produtividade relativa. A gente tem também aqui um outro indicador. Muitas vezes a gente coloca o indicador como sendo não tão interessante para manejo, considerando a salinidade do solo, que é a CE. Então, CE, a gente às vezes coloca ele como vilão, mas pode ver aqui o segundo atributo, condutividade elétrica. Quanto maior, melhor ou maior a produtividade relativa. Então, CE é o seguinte: tem um limite onde seu valor começa a causar dano. Então, isso pode ser trabalhado. Para esse trabalho, para as 10 fazendas, todos os solos coletados, a CE foi até próximo 2 decímetros por metro. E aí até 2 decímetros por metro. Para essa condição de trabalho, a gente tem uma correlação positiva entre sais no solo e produtividade relativa. Então, CE nem sempre é um indicador negativo de qualidade do solo. Ele pode ser trabalhado, e deve, na verdade, ser trabalhado para que você possa alcançar níveis de sais em solução do solo que permita você ter melhores respostas da planta. Não só níveis de sais, mas qual a composição dos sais na solução do solo que vai te permitir obter melhores respostas. Nesse caso aqui, se eu tiver uma solução mais rica em sódio, a tendência é dano no solo, porque a gente sabe que o sódio solúvel, quando está em alta quantidade, ou seja, mais sódio em relação a demais elementos, ele tem um efeito não só do próprio íon, né, um efeito tópico do íon, mas ele pode causar dispersão de argila, aumentando a densidade do solo, dificultando porosidade, diminuindo porosidade e diminuindo a aeração. São coisas essenciais para que você tenha boas respostas das atividades das enzimas. Certo? Então é importante, além de você trabalhar com a atividade tradicional, trabalhar a solução do solo para entender qual é a composição. Quais são os teores de cálcio, potássio, magnésio, que permita você ter uma condição de CE que se correlacione positivamente com a produtividade relativa. Dado ênfase a esse trabalho de pesquisa, que eu acho que é um ponto de inflexão no Vale em relação a
correlacionar atributos do solo, biologia do solo, com produtividade relativa. É um trabalho interessante, muito proveitoso para que a gente possa começar a ter norte em relação a essas correlações, o que pode ser feito mais para frente. Mas eu quero mostrar para vocês o que realmente é a saúde do solo. O que é que significa BioAS? Qual foi o ponto que permitiu defini-la como uma análise essencial para trabalhar a fertilidade do solo, mostrar alguns conceitos e resultados de análise. O que é que a gente já tem aqui no Vale em relação à atividade dessas enzimas? Doutora Ieda lá atrás, ela foi bem categórica na hora de definir a BioAS. Ela colocou, e realmente era o que a gente tinha em mãos para ser trabalhado, análises químicas. Então a gente tem atributos químicos bem definidos para trabalhar a fertilidade do solo, pH, bases trocáveis, fósforo, enxofre, os micronutrientes, boro, matéria orgânica. Então isso já é de longa data. A gente já tem isso bem estabelecido. Tem também os atributos físicos bem estabelecidos. A gente sabe que trabalhar a densidade do solo, entender porosidade, entender água no solo, tudo isso faz parte da física. Então são atributos que também já tinha à disposição para ser trabalhado e a partir daí traçar manejo. Mas faltava realmente atributos voltados para a biologia do solo. Embora sempre existiu a possibilidade de a gente fazer análises microbiológicas, para o produtor, quanto mais oneroso, quanto mais trabalhoso, mais difícil é. Então ela precisava-se realmente buscar atributos biológicos que permitissem ser trabalhados naquela amostra de fertilidade do solo que a gente já tem rotineiramente trabalhado. Então foi aí definido, depois de muitos anos de pesquisa, de trabalhos focados em indicadores biológicos, que aquela amostra que é coletada para realizar a fertilidade do solo, também é possível trabalhar duas enzimas, a beta-glicosidase e a ariosfatase. Esse foi o trabalho realizado no Cerrado, que indicou as duas enzimas realmente são essenciais e se correlacionam muito bem como indicadoras de qualidade do solo. Um trabalho conduzido em soja, um trabalho que comparou soja pousil e soja braquiária. Eles já estavam quase desistindo do trabalho de pesquisa, porque sempre, ao longo dos anos, o comportamento dos indicadores era o mesmo. A atividade das enzimas se reproduzia tanto numa área com soja pousil quanto numa área com soja braquiária. Não havia diferença entre os indicadores, até que isso aconteceu também lá atrás, para identificar, muitos anos atrás, e tem isso lá no livro de fertilidade do solo, indicando problemas de acidez em subsolo. Foi aí que começaram a estudar e identificar que o sulfato de cálcio, o gesso associado ao cálcio, ao calcário, poderia levar o cálcio sobre a superfície e ajustar a acidez do solo. E isso aconteceu, essa identificação, essa ocorrência foi justamente em função de um veranico dentro de um período específico. A mesma coisa aconteceu aqui. Em um ano, reduziu precipitação, veranico, e uma área, que a área soja pousil, ela apresentou esse comportamento aqui, e a soja braquiária, ela se mostrou mais resiliente em relação ao veranico. Foi aí que observou uma diferença de 30 sacas
de soja por hectare entre uma área e outra. E aí começaram a buscar informações nas análises. O que era que tinha diferença entre a área soja pousio e a área soja braquiária? Foram para a análise química, análise de fertilidade tradicional. Será que tem diferença de atributo entre uma área e outra? Então percebam, soja pousio, o que a gente tem entre todos os indicadores aqui colocados, o que a gente tem de diferença é apenas matéria orgânica. Então na área soja pousio, a gente tem ali próximo de 3% de matéria orgânica, e na soja braquiária, um pouquinho maior, próximo de 4%. Mas veja os outros indicadores: zero alumínio, acidez potencial semelhante, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, basicamente os mesmos valores, diferenças pequenas que não justificaram as diferenças de 30 sacas entre uma área e outra. Mas vejam o que eles encontraram de diferença em relação às atividades enzimáticas. Que tem um carbono da biomassa microbiana, que aumentou, comparado entre uma área e outra. A soja braquiária foi 3 vezes maior, o carbono da biomassa microbiana. Beta-glicosidase foi 4 vezes maior em relação à soja pousio. A liosfatase, 8 vezes maior. Então esses são os indicadores que eles colocaram, mas trabalharam mais de 30 informações. No final, eles observaram que todas elas direcionavam para o mesmo destino. Então, por que trabalhar 30 indicadores se a beta-glicosidase e a liosfatase ela traz a mesma informação? Então, foi aí que ficou definido que as duas enzimas realmente funcionam como 2 indicadores de qualidade do solo que permitem correlacionar com produtividade. 30 sacas lá no trabalho e no acumulado dos anos, uma diferença de 119 sacas por hectare entre soja pousio e soja braquiária. Aqui foi um ponto de inflexão, onde eles perceberam a diferença de resultado. E perceba que por mais que ela voltasse a responder ao longo dos anos, nunca mais voltou a ter a mesma resposta que as áreas de soja braquiária. Então a rotação de culturas, ou até a própria doutora Ieda gosta de comentar muito que no cerrado é dada uma vacina de braquiária para que a soja possa responder melhor lá na frente. Não só a soja, mas outras culturas. O algodão tem respondido bem, o milho tem respondido bem. Então, o fato de você colocar a braquiária como predecessora ali do cultivo de grãos, ela ajuda no aumento da atividade enzimática e se responde em produtividade do ciclo dos grãos. Então, um dos primeiros pontos, quando há uma melhoria da qualidade do solo, é mudança na atividade biológica. Então, é a base. É também um indicador forte de que antes que se perceba uma diferença no manejo, na cultura, na verdade, se você tem antes que ocorra um estresse, a própria enzima, a atividade da enzima, ela já pode prever e você ajustar o manejo para que aquele possível estresse não ocorra. Então é a base, atividade biológica é a base. Matéria orgânica é tempo. Então eu posso colocar hoje e ela não vai ser o resíduo que eu coloco hoje, e amanhã não vai estar prontamente disponível aquela matéria orgânica. Leva um pouco mais de tempo. Uma vez que você tem matéria orgânica, vem a ciclagem de nutrientes, formação de estrutura do solo, retenção de água, consequentemente, maior possibilidade de produtividade, maior eficiência e mais dinheiro no bolso do produtor. Maior lucro.
Então ficaram definidos assim, quais foram os indicadores de qualidade do solo estabelecidos pela BioAS. Então ela estabeleceu o indicador de qualidade do solo chamado FERT-Bio. Esse FERT-Bio, ele traz informações de atributos químicos e biológicos. O biológico permite a gente ter uma primeira função, o F1, que é de ciclar nutrientes, e quem indica a ciclagem de nutrientes é a atividade das duas enzimas, a beta-glicosidase e a isofatase. Outras duas funções a gente consegue obter a partir do laudo de bioanálise de solo, que é de armazenar nutrientes e suprir nutrientes. Aí está focado, quando a gente pensa em armazenamento, e aí já é sabido de todo mundo que matéria orgânica é o forte indicador de retenção de elementos, é também fonte de alguns nutrientes, fósforo, enxofre, nitrogênio. Então um forte, a matéria orgânica é uma forte ferramenta para indicar armazenamento, assim como o CTC do solo. E para suprir nutrientes, aí entra aí ajuste de pH. O pH é quem direciona a disponibilidade dos nutrientes. Acidez trocável, acidez potencial, que é ajustável. Suprimento de base, cálcio, magnésio, potássio e fósforo disponível. Então isso fecha as três funções que dão suporte ao indicador de qualidade FERT-Bio. Sempre que a gente for buscar uma informação mais robusta de qualidade do solo, a BioAS ela vai ser fundamental, essencial para dizer: meu solo está ciclando, meu solo está armazenando ou meu solo está suprindo nutrientes. Aqui a gente começa a definir classificação baseado no laudo. Então eu posso ter um solo saudável, de alta qualidade, um solo doente ou baixa qualidade, um solo de saúde média ou de qualidade média. Sempre que tiver no laudo função ciclar nutrientes muito alto ou alto e de armazenar nutrientes muito alto ou alto, eu tenho uma definição de que precisa ser feito de manejo. Na opinião de vocês, eu tenho, o que vocês acham? Eu tenho ciclar nutrientes muito alto e armazenar nutrientes muito alto. Qual o manejo que eu preciso dar? Na opinião de vocês, preciso fazer alguma coisa? Preciso ajustar manejo? Preciso fazer nada? Então, numa situação dessa, eu mantenho o manejo que está sendo dado. Então, se estou cultivando manga e eu tenho como cultura deixar resíduo de poda, e esse resíduo de poda retorna como interessante ciclagem de nutrientes, eu mantenho meu manejo. Minha adubação, meu manejo de adubação permite estabelecer solo saudável, ciclar e armazenar nutriente muito alto. Eu mudo? Não mudo, mantenho meu manejo de adubação. Começo a ter um solo doente quando ciclar nutriente e armazenar nutriente apresenta níveis baixos ou muito baixos. Aí sim, manejo totalmente equivocado, preciso ajustar de qualquer maneira para direcionar o solo para um nível mais alto de ciclar e armazenar nutriente. Se eu tenho solo com ciclar nutriente e armazenar nutriente em níveis médios, posso fazer pequenos ajustes de manejo para que eu acelere o processo e coloque o solo para uma condição de solo mais saudável. Posso ter também dois comportamentos: solo adoecendo ou solo em recuperação. E aí aqui, se eu tenho a função ciclar nutriente no nível baixo ou muito baixo, é um solo que está adoecendo, por mais que numa condição
de armazenamento de nutrientes esteja muito alto. É tendência. Eu vou mostrar modelo de laudo, fertilidade. É tendência. A gente já tem percebido isso em vários laudos, um comportamento onde armazenar nutriente está muito alto e ciclar nutriente muito baixo. Então aí é essencial e é fundamental que seja realizado um ajuste de manejo para que o solo comece a armazenar nutriente, mas também ciclar nutriente. E solo em recuperação eu contenho o inverso. Eu começo a ter ciclagem como indicador positivo, muito alto, e armazenar nutriente muito baixo. Eu começo a ajustar o meu manejo, colocar o solo numa condição de recuperação, ao ponto de tornar o solo saudável. Aqui a tendência ao longo do tempo, né, quando o solo vai sendo trabalhado, então, permite a gente ter essas 7 condições, que vai de solo doente, a baixa qualidade, até um solo saudável, alta qualidade. Quanto mais vermelhinho a condição, pior a situação do solo, mais inadequado é o manejo que está sendo dado. A partir do momento que eu consigo ajustar a forma como eu trabalho o solo, eu começo a colocar o laudo numa situação mais de solo saudável, mais indicador de qualidade positivo, solo mais verdinho. Que é um exemplo de laudo. Ana Priscila, é comum? Pode falar a verdade. Não, né? Então esse não é comum para um solo do Vale. Então, o solo de Pernambuco são várias amostras para solos de Pernambuco, mas veja uma condição aqui, uma condição de armazenamento e suprimento de nutriente como muito alto, ou alto, e uma condição de ciclagem de nutriente média abaixo. A BioAS, e aí é um fator muito positivo, é que bate o olho, a gente já sabe o que ele está dizendo. Então utilizou esse esquema de semafórico para indicar a qualidade do solo. Então quanto mais vermelhinho, mais doente está o solo, vamos chamar da forma como é colocado na BioAS, e quanto mais verde, mais saudável é o solo. Então a gente bate o olho, já percebe que precisa fazer ajuste de manejo para que a gente possa ajustar o indicador biológico e possa atuar para melhorar a ciclagem de nutrientes. Essa é uma condição. Essa é outra condição. Aqui já é solo do Vale do São Francisco. Não é comum. Se a gente for pegar todos os solos já analisados, e aí já tem mais de 60 mil amostras analisadas no Brasil inteiro, das 60 mil amostras analisadas, acima de 70% está numa condição de solo saudável. Isso é legal. Todo mundo está de parabéns pelo manejo que está sendo dado para os solos brasileiros. Muito interessante. Mas existem casos assim, casos em que precisa ajustar suprimento, precisa ajustar armazenamento e precisa ajustar matéria orgânica, manejo de resíduo para que aumente a ciclagem de nutrientes. Não é tão comum, mas acontece. O que é comum é isso aqui, para o solo do vale. Tudo verdinho. De ciclagem, suprimento, armazenamento. Uma tendência de aparecer o laudo todo verdinho, indicando que está sendo feito um bom manejo, certo?
o cuidado que deve ser feito é: o manejo está sendo dado de maneira que fique verdinho, ou eu estou desperdiçando recurso? Aí eu deixo um alerta para vocês se eu estou fazendo até que fique aqui saudável, ou se eu estou fazendo além do que eu preciso. Aqui outra área do vale, vários solos analisados, tudo verdinho, tudo bonitinho. A pergunta que fica é: estou desperdiçando recurso ou não? Todas essas áreas são áreas acima de 30 anos. E aí é o que a gente fica feliz. Quando a pesquisa é feita de qualidade e a rotina mostra que é verdade. Então aqui um laudo coerente, mostrando, indicando que aquela estatística é robusta e permite realmente dizer: quanto mais velho o pomar, maior a atividade enzimática, maiores são os indicadores de qualidade do solo. Áreas acima de 30 anos. E aí eu tenho certeza que vocês vão começar a correr para que possa envelhecer os pomares mais rápido. Então vamos trazer as áreas de 4, 5 anos de manga para que chegue a 30 mais rápido. E aí a forma vocês vão encontrar provavelmente. Existe e tem como fazer. Aqui outra área do vale. Olha que interessante. Daqui para cima, áreas de 30 anos. As que eu selecionei aqui, ó, você tem aqui já um vermelhinho na matéria orgânica. Você tem aqui os indicadores FertiBio aqui já não estão em muito alto, estão em alto. E tem armazenamento de nutrientes indicando médio. Áreas com idade de 7 anos. 30 anos as de cima, essas de baixo de 7 anos. Ô Ju. Essas áreas são somente de manga ou tem outras culturas aí? Não, aqui todos os solos que eu coloquei para vocês são áreas de manga. Obrigado. Aqui um outro exemplo para bater, correlacionar muito bem com o que permitiu colocar a BioAS como uma boa ferramenta de direcionamento de manejo nutricional. Laudo da Plant Soil, com análise básica, áreas de manga, com o mesmo período de indução, mesmo período de maturação de ramo, mesmo período de colheita. Pouquíssimas diferenças ali entre uma semana e outra. Certo? Matéria orgânica. Área 1, 0,3%. Área 2, próximo de 0,7%. Fósforo. E aí aqui eu peço que vocês esqueçam o fósforo MERC 1. Ô Priscila, qual o maior valor de fósforo MERC 1 que você já encontrou nos nossos solos? Lembra não? Já encontrei valor de 1000 e alguma coisa. 1000 ppm de fósforo. Você acha que a planta tem lá esses 1000 ppm de fósforo para absorver? Se a gente fizer análise de P total, vai dar maior de 1000. Mas a gente tem alguns solos aqui na região com pHs mais elevados, aí muitos de vocês sabem, se pegar os solos, muitos dos solos do lado de Juazeiro, Petrolina são áreas mais arenosas, mas o lado da Bahia são solos com textura mais médias e argilosas, tem solos mais pH mais elevados, e aí é natural. Solos de pH acima de 7, 7,5, 8,
você tem uma precipitação do fósforo com P cálcio. Natural que quando joga essa amostra no laboratório, faça uma extração utilizando um extrator duplo ácido, que é o Melic, com pHs mais baixos, você está jogando o pH da amostra para baixo de 4, consequentemente você está disponibilizando um fósforo que no campo a planta não tem disponível. É uma condição que acaba prejudicando o extrator Melic 1. Isso acontece aqui se for para solos mais intemperizados, solos ricos em óxido de cálcio, óxido de ferro e alumínio. Então a tendência é um desgaste do extrator em função da acidez do solo. Então o Melic 1 tem suas dificuldades de predizer a disponibilidade de fósforo, porque ele é sensível à textura, sensível à argila e sensível a essas questões de cálcio e pH. Resina, embora tenha correlacionado bem, mas a gente já tem feito mais avançado em mais uns trabalhos aí em fósforo disponível com outros extratores e tem começado a observar algumas diferenças em relação ao fósforo resina também. Mas aí mais para frente a gente faz outro produção aí para mostrar esses dados. Certo? Então, veja, fósforo resina 15 para o área 1, área 2, 12, cálcio, você tem um leve aumento na área 2, magnésio 0,35, 0,16, 0,44, potássio 0,19, área 1, 0,16 na outra. Uma pequena diferença na acidez potencial e na saturação por base. Mas, quimicamente, se você pegar de maneira geral, são solos bem parecidos. Ok? É tanto que, se for pegar as classes de interpretação aqui, nenhum mudou. Está tudo, a matéria orgânica baixo, lá baixo, fósforo médio, lá médio, cálcio adequado, lá adequado, está tudo batendo, embora essa classificação ela vem de um boletim da Embrapa, e esse boletim ele foi feito para solos ali mais oeste da Bahia, tal, não são nossos solos semiáridos, mas já serve de indicador para você aqui. Não houve diferença ali nas classes de interpretação. Mas vejam aqui as diferenças das análises biológicas. Área 1, então a gente tem aqui no laudo mais à esquerda, uma atividade de areosfatase de 9, beta-glicosidase de 7, matéria orgânica de 4, beta e matéria orgânica já mostrando ali que os valores são baixos. Tem, e eles, junto com a argila, é que trazem o valor de ciclagem para 0,28. Valor baixo, considerando a classificação de 0 a 1. E a gente tem ali suprimento verdinho, alto, quase muito alto, 0,73. Então veja que em termos de suprimento de nutriente, a área está interessante, mas em termos de ciclagem e de armazenamento precisa de ajuste. E aí aqui eu mostro aquela área 2, a outra área, veja que a atividade da areosfatase já foi para 22, já saiu aqui de médio para alto, beta continua, matéria orgânica a gente já tem uma pequena diferença. E veja que ciclagem de nutriente já sai de 0,28 para 0,65. Já percebe-se uma pequena diferença ali de ciclagem de nutriente, de atividade das enzimas entre uma área e outra, embora quimicamente você tenha semelhança. Mas ok, em termos práticos, o que isso quer dizer? Uma diferença de produtividade de 23 para 35 toneladas por hectare. Quimicamente parecida, mudei um pouquinho, aumentei um pouquinho a minha atividade biológica, melhorei a ciclagem, já me permite ter uma diferença
de mais de 10 toneladas entre uma área e outra. Então, gente, é tendência. Atividade biológica junto a manejo nutricional eficiente das áreas é o que vai direcionar produtividade e rentabilidade e qualidade final do fruto. É tendência. Já está claro isso. E essa meta-análise é uma meta-análise robusta e contribui muito para mostrar que bioanálise veio para ficar e que, embora em alguns casos, alguns produtores seja um pouco elevado o investimento, mas para outros isso aí é pichinho e deve ser feito. Essa meta-análise, numa tradução grosseira aqui, ela gramíneas tropicais de raízes profundas com cultura predecessoras na melhoria da saúde do solo e produtividade da soja no Brasil. Então, uma meta-análise feita com a autoria da doutora Ieda. Foram avaliadas 55 publicações e feitas mais de 173 comparações. Então, eu pego 55 trabalhos publicados, faço mais de 170 comparações. E essas comparações me permitem uma nova estimativa. Essa nova estimativa me mostra uma tendência, um fato. Se você nada contra a correnteza, você pode até avançar em determinado ponto. Chega uma hora que você vai cansar. Você vai ter que começar a olhar o que o fato está acontecendo. E ele diz o seguinte: todos os trabalhos, todas as comparações que foram realizadas, houve um aumento médio de 35% da atividade da areosulfatase e de 31% da atividade da beta-glicosidase. Certo? Foram feitas várias comparações aí, vocês podem pegar essa meta-análise depois. Tem essas comparações aqui que vocês estão vendo. Compararam soja de crescimento determinado, soja modificada, não modificada. Tem uma série de comparações lá. Quem trabalha com grãos pode buscar mais informações. E o resultado que fica do trabalho é esse: de todas as comparações, houve um aumento de mais de 500 quilos por hectare de soja. Seu uso braquiário de raiz profunda antes de cultivar a soja, a tendência é que eu tenha um incremento razoável de produtividade. E esse incremento aqui equivale a $198 por hectare. Então vejam, produtor, vocês cada vez mais vão estar buscando rentabilidade. E não basta colocar, e aí talvez muito me critiquem pela fala, mas não basta colocar só adubo. Ou você coloca adubo e esse adubo ajuda a ciclar, ou então você vai ficar obsoleto, porque essa é a tendência. Aumenta a ciclagem, aumenta o rendimento, aumenta a produtividade, aumenta a lucratividade. Ok? A mensagem que eu quero deixar para vocês é qual lado que realmente você quer ficar. Se é o laudo que permite mais saúde do solo, ou o laudo que no longo prazo ele não traz sustentabilidade. Tá bom? Estou aberto a perguntas. Vou falar logo, eu achei muito oportuno essa pergunta, mas inicialmente é um assunto muito pertinente, muito interessante. Parabéns pelo assunto, acho que para a região é muito importante.
E eu já trabalho na manga, vocês sabem, há um bom tempo, eu sou consultor de manga, e nós já vemos de uma tradição de manejo visando muito a parte mineral, né, do solo, a parte biológica. A primeira parte da veio do solo desde um pouco atrás. Hoje, com a agricultura mais evoluída, os mercados mais exigentes, a gente busca uma agricultura de sistema, um conceito de sistema. Eu percebo que esse conceito também está no sistema, é muito interessante. E a gente busca uma agricultura eficiente mesmo, e rentável, com sustentabilidade, que é exatamente esse tema que você propõe. E eu gostaria que você abordasse um pouquinho nesse sentido, nesse conceito, que a gente encontra no campo um ecossistema muito difícil, um feedback muito difícil, né? Um conceito novo, assim, uma coisa muito difícil, mas, por outro lado, a gente tem a esperança muito grande de que, como o mercado aperta muito, e a gente busca eficiência e qualidade, é um caminho, isso aí, eu acho que é inevitável, né? Principalmente agora tem insumos muito caros, mas a gente tem isso, a gente tem digamos assim, um ecossistema difícil da gente ter esse feedback. Você desse mais uns cadeiras sobre isso, e eu vi muita coisa relacionada, eu penso, com a matéria orgânica. Sempre que a matéria orgânica aumenta um pouco, apesar de ser baixa, vai se aumentar um pouco, eu vi que a saúde do solo melhora. Então, isso é uma coisa que eu queria que você falasse também. E se você já tem esses parâmetros, mais ou menos, para a gente trabalhar aqui na região, começar a fazer esses dados. Boa colocação, Ideu, grande consultor de manga da região, todos vocês conhecem, tem feito trabalhos extraordinários na cultura da manga no Vale. E o que a gente tem, e o que pode começar a ser direcionado, é não só o aumento da matéria orgânica, mas qual está sendo a fonte. Vocês sabem que matéria orgânica ela pode ser interessante ou pode ser prejudicial, porque ela também tem o papel de imobilizar nutrientes. Então você tem que trabalhar qual é a relação CN do solo, né? Como é que está a condição de quantidade de nitrogênio que eu estou colocando no solo, que vai mudar essa relação ou que vai permitir maior mineralização, maior imobilização. Então a matéria orgânica ela tem ela corre para um lado ou para o outro. Qual a fonte? A gente viu aqui que a relação da atividade da beta-glicosidase e da ariosfatase, ela não segue um padrão. Embora, como a Ana Priscila comentou ali, na maioria dos laudos, a relação sempre ela é baixa, ou seja, maior beta-glicosidase, maior ariosfatase do que a beta-glicosidase, na maioria dos casos. Mas a gente viu um comportamento onde tinha uma relação acima de 1. Então, o que é que esse manejo, qual é a condição de manejo que está tentado para esse solo, que a beta-glicosidade está atuando mais que a ariosfatase? E aí buscar essa informação. São trabalhos que precisam ser feitos. Como é que, aí eu coloco novamente a pergunta para você, Deu. Como é que está sendo feito o manejo de resíduo, o aporte de resíduo na cultura da manga? Coloque esse parâmetro para a gente aí. Como é que está, na maioria das fazendas, o que é que você tem visto em termos de aumento de resíduo no campo? Resíduo de poda. Resíduo de poda? A poda, sem dúvida alguma, a poda é uma ciclagem muito. A gente percebe também isso. As pomadas mais velhas, exatamente por isso, vai podando, deixando o material aumenta, né? E também o controle de plantas daninhas também é muito importante também. A gente fazer a ciclagem também das plantas invasoras, né? Aqui a gente não usa plantas em cobertura, como usa lá no solo, a gente gosta também, mas é uma opção muito interessante. Usar planta em cobertura para aumentar a biota do solo. Jô, sei que você trabalha muito na cultura da uva. Na cultura da uva, que eu vejo muito, o pessoal buscando trabalhar aumento do sistema radicular. E aí eu pergunto, o que é que você tem visto em relação à melhoria quando uma área tem maior aporte de raízes do que outra? Bom, matéria orgânica está diretamente relacionada, né? O incremento da matéria orgânica. No primeiro semestre, ela tem sido bem problemática porque a disponibilidade e a qualidade dessa matéria orgânica, falando do esterco, né, principalmente, ela tem causado muitos problemas bem frequentes com relação a resíduos de herbicida, né? 2,4-D, cloran. Então,
nesse primeiro semestre, vários pomares aí apresentaram esse problema, né? Mas antes disso aí, eu gostaria de fazer um pedido, né? Que esses trabalhos também sejam realizados e acelerados até na cultura da uva. Perfeita colocação. Vamos aproximar esse relacionamento para que a gente possa fazer mais trabalho. E na cultura da uva, eu fiquei assim, isso que eu perguntei, se aqueles dados eram da cultura da manga somente, porque na uva o que a gente vê são excessos, né? Quando você colocou, será que está acima do ótimo econômico ali, né? Então, eu acredito que na cultura da uva, sim, é um excesso, né? E o manejo dessa matéria orgânica, dos resíduos, né, do mato principalmente, aí varia muito. Herbicida, o osso, aí tem muitas variações. Tem gente que é mato zero e outros não, né? Então, precisamos chegar aí num conhecimento maior. Perfeito, é o que a gente vai trabalhar e buscar essas informações. Qual é o ponto de partida? O que está sendo feito hoje? Pega o que está sendo feito hoje e começa a comparar todos os trabalhos. Começa a observar os dados começa a mostrar um direcionamento, vamos buscar o ajuste de manejo para que permita a gente obter os melhores resultados em campo. E aí quando eu pergunto de raiz, é que raízes, se a gente for comparar composição, raiz geralmente é mais recalcitrante. Então, você tem ali uma relação lignina-nitrogênio que muitas vezes são mais difíceis de serem convertidas diretamente ali para a ciclagem. É uma ótima fonte de matéria orgânica, mas comparada ao resíduo de poda, ela é mais rápida, acelera o processo de decomposição. A microbiota do solo permite você decompor mais rápido do que as próprias raízes. Embora na cultura da uva eu acho que é uma boa ciência trabalhar cada vez mais real, cada vez mais esse crescimento, até porque pela forma como é conduzida em campo a própria videira, né? Então talvez o resíduo de poda não seja tão eficiente quanto na mangueira. Falando de raiz, eu gostaria só de complementar o caso da manga, realmente que é um assunto, às vezes fica esquecido a raiz. E a raiz é tudo. Isso é tudo. Quanto uma radicela e a biota tem tudo a ver com isso. E no caso da manga, especificamente, a raiz da manga é muito robusta, muito grande. E aí nós temos que considerar essa parte de volume de raiz, profundidade de raiz, né? Até que ponto está essa ativação do sistema, mas que só para lembrar que raiz é fundamental, tudo depende da raiz. Né? Exatamente. Pensando em atividade biológica, já é fato que a camada de 0 a 10 centímetros do solo é quem vai responder boa parte da atividade. Se está bem de 0 a 10, a tendência é que vá bem em profundidade. Mas nessa amostra que a gente já tira para a fertilidade, já vai entre 0 a 3. Então esse é o detalhe. Aí você já considera. Esse é o detalhe. Né, Mônica? Quando vai para a amostragem para a BioAS, a recomendação, os indicadores foram desenvolvidos, os algoritmos estão voltados para a camada de 0 a 10. Aí o que é feito? Uma amostrinha a mais na hora de fazer a coleta para a fertilidade. E fora a profundidade, existe alguma fase fenológica específica que vocês estão mirando? A gente recomenda pós-colheita. Pós-colheita ali você vai começar a fazer ajuste de manejo próximo do ciclo. O ideal é feito isso lá no Cerrado, então aqui é interessante que mantenha-se preferencialmente, lógico que você pode avaliar em qualquer fase, mas na pós-colheita é mais interessante. Se você fosse apontar disparidades no manejo da fazenda entre a fazenda G e a B, que deu uma diferença absurda na qualidade do solo,
O que você acha que impacta mais para dar essa diferença tão grande de uma fazenda para outra? Aí ele precisaria buscar informações de impacta mais no sentido O impacto maior é a produtividade, mas por que aconteceu em uma e não na outra é informações de manejo, né? Aí a gente ainda não tem definido essas informações. Vou colocar mais 2 perguntas. Eduardo Saldanha, da Mosaic, da Fertilizantes. Parabéns. Está com raiva de mim. Então, Jailson, parabéns pela apresentação, né? Eu queria só ratificar algo que você comentou, né, sobre a indústria de fertilizantes. Então, eu e meu colega Lucas aqui, nós representamos a Mosaic, né, que é uma empresa global, né, uma das líderes globais do segmento de fertilizantes. E hoje a Mosaic ela tem um setor, né, que é a parte de sustentabilidade. E isso é tão ativo dentro da empresa, né, que hoje a gente tem uma linha de produtos, né, chamada BioBlend, que o princípio do BioBlend é a gente ter produtos granulados, fertilizantes granulados, já com um composto ativo de carbono, né? Então existem produtos, né? Existe um produto que é uma tecnologia da empresa, onde ela associa ao fertilizante mineral compostos ativos de carbono. E a gente fez, acho que são 5 anos de pesquisa que a Mosaic conduziu, né? E um dos trabalhos com soja, né? Um trabalho em 11 estados, você pega estudos desde o Paraná até o Maranhão, né? Onde se cultiva soja no Brasil, e em todas as áreas, né? Com o uso desse produto, né? Claro que a amostragem ela foi a nível de risosfera, né? Para você ter um efeito em solo, precisaria de muito mais matéria orgânica, mas a nível de risosfera, todos esses indicadores que você mostrou, especialmente a beta-glucosidase, ela foi muito mais elevada nesses experimentos, né? Então, eu queria fazer esse comentário para complementar também que a própria indústria, né, de fertilizantes ela já está antenada, né, a essa necessidade, né, da agricultura brasileira. Perfeito, Eduardo, perfeito. Eu vou pedir só se já deu tempo aqui realmente da apresentação, que é para terminar às 10h15. Eu vou reduzir só mais alguns minutinhos do nosso corporate, que eu quero dar a palavra à nossa líder técnica Ana Priscila, para que ela possa fazer um breve comentário aqui sobre a PlantSoy. Vem cá, Ana Priscila. Bom dia a todos. Bom dia! Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É uma honra e alegria poder participar do primeiro evento da PlantSoy Laboratórios. E eu estou na empresa há 5 anos, tenho visto essa evolução, esse crescimento, principalmente em qualidade. Iniciei na bancada, fazendo análise juntamente com os analistas. Depois comecei a operar o equipamento e atualmente estou na gerência técnica. Tenho evoluído junto com essa evolução da empresa também. E eu gostaria de agradecer a cada colaborador, porque sem vocês, né, não teríamos essas análises de qualidade, análises tão confiáveis, a cada cliente que confia em nossos resultados também. Então, uma equipe engajada e clientes que confiam em nossos resultados, né, é o que a gente precisa para continuar essa evolução. E eu acredito que nós temos um potencial enorme para crescer ainda mais e continuar entregando laudos confiáveis e resultados de qualidade para todos vocês. Então, minha palavra hoje é de gratidão por todo esse tempo que eu estou aí na PlantSoy e acredito que muito mais a empresa vai fazer aqui pelo Vale do São Francisco. Agora vamos para o intervalo do coffee break. Dirijam-se ao salão inicial. Todo dia crescendo, todo dia que dura, todo dia que vai ser.
Mas vai ser interessante, vamos desenvolver isso aí. Eu vou começar, na realidade, a aprender com isso aí. Vamos começar a aprender e o pessoal. Começar é difícil. É difícil. Mas é uma proposta. Porque quer reduzir isso aí é muito. É um argumento até para.